Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya, y las clases ya las extraño. Bueno, a empezar, pessoal, primeiro eu queria avisá-los que... Por que a maestra tá gravando desse jeito? Porque eu acabei de ter uma experiência com um aplicativo em que não deu certo, tá? Então, assim, para não correr o risco de dar errado novamente, eu não conseguir subir o vídeo a tempo, então eu vou gravar pelo celular dessa maneira, tá bom? O livro de vocês. E vocês vão acompanhando com o livro. Vamos lá. E na unidade 2, identidade, eu sou e tu eres. Olha só, eu tô na página 17, tá? Nessa parte aqui, pessoal, o livro vai trazer a ideia de personalidade, né? Identidade personal e social. Como você é, quais as suas características, né? O verbo soy, como você é e o que você tem também, porque essa unidade ela também vai explorar o verbo tener, que é o verbo ter, tá bom? Aqui é interessante porque ele traz a imagem de pessoas, mas ó, ele separa individual, grupal. Por quê? Porque essa unidade, ela vai falar de identidade personal, tá? Que são as características não só físicas, mas as psicológicas, como você se comporta, né? O que você tem de mais pessoal, que te torna único, né? São os gostos, as preferências, os comportamentos, que são seus e que a gente compartilha com os amigos, sim, mas que o conjunto das suas é o que te torna único. Então, ele vai analisar de maneira individual essa parte da personalidade e ele também vai analisar de maneira grupal, que aí vai ser chamado de identidade social, tá? Então, a identidade pessoal e a identidade social. Vocês devem lembrar que na aula de português nós estamos estudando variações linguísticas. E nas variações socioculturais, nós falamos de grupos, né? Que dentro ali do seu grupo, por exemplo, as pessoas que gostam de rap, elas têm gírias, né? Tem termos que, às vezes, as pessoas que não fazem parte daquele grupo não compreendem, tá? Essas variações socioculturais que nós estudamos, isso se aplica aqui também. Então, ó, quando esse grupo se reúne exatamente por compartilhar características, não só da língua, mas de gostos, né? De programas, música, certo? Esse grupo, ele vai possuir uma identidade social própria, que é compartilhada, sim, pelos membros desse grupo e que cada um tem a sua identidade individual, a sua identidade personal. Tudo bem? Certo. O que eu acho interessante a gente discutir é que no cantinho aqui da página, ó, ahora tú, o livro diz: em la foto se podem observar dois tipos de identidade. ¿Logras diferenciá-los? Então, ó, tem dois tipos de identidade aqui. Vocês conseguem diferenciar só nessa primeira olhada? Do que trata a primeira identidade, do que trata a segunda. E na segunda pergunta diz: que características de la situación presentada en la foto se pueden interpretar como marcas de uma identidade grupal? Ó, nesse aqui onde estão o grupo, essas meninas que formam um grupo, o que vocês acham que elas compartilham para formar esse grupo? Elas estão juntas porque elas têm alguma coisa em comum. E o que vocês acham que é? Tá bom? Vou pedir para colocar essa resposta no caderno para a gente discutir também, tá? Já para introduzir esse tema aí da identidade personal e identidade social, tá? Então, essa unidade, ela vai trabalhar exatamente a questão de você se descrever, descrever o outro, hablar sobre as características sociais, personales de ti e de los otros alrededor, ¿sí? Na próxima página, ó, atividade de compreensão lectora, tá bom? Aí na página 20, desculpa, 20 não, 18 e 19, né? Nessa página, tem um poema do Neruda,
autorretrato, sim? Só pelo título a gente já imagina que ele tá falando dele mesmo, né, pessoal? Então, autorretrato. O poema, o Neruda, ele vai contando um pouco sobre ele. E ele vai perpassando sobre características físicas e características psicológicas também. Essa primeira questão, ela quer saber que impressão que você tem desse homem, né? Então, imagina que o Neruda veio através desse poema e explicou para vocês, ó, tudo que ele diz aí. Por mi parte, soy o creo ser duro de nariz, mínimo de ojos, escaso de pelos en la cabeza, creciente de abdomen, largo de piernas, ancho de suelas. Então, ele vem com várias características físicas. Mas depois ele também, ó, ele diz, torpe de instituciones, chileno a perpetuidad, amigo de mis amigos, mudo de enemigos. Vem com características psicológicas também. Então, a partir do que o Neruda disse sobre ele, que tipo de pessoa vocês acham que ele era, tá? O Neruda é um poeta chileno, com obras extremamente conhecidas e estudadas dentro da literatura latino-americana, né? Muito conhecido pelo romantismo dos seus versos. Um ótimo exemplo aí para a gente começar a tratar dessa questão da identidade pessoal, tá bom? Primeira questão vai falar sobre isso. Pessoal, na próxima página, né, na página 19, vocês vão, que é a página aqui do lado, né? A maestra só não vai gravar porque o meu tá com as respostas, né? Vou pedir para vocês tentarem fazer. A questão 1, 2, 3 e 4 pode fazer todas sim. É interessante porque tá numa linguagem bastante facilitada, mesmo em espanhol. As questões são de assinalar, então eu vou pedir para que vocês tentem ler, interpretar e responder sozinhos, tá bom? Certo. Já na página 20, essa parte aqui, pessoal, um pouquinho mais, é muito interessante, tá? Porque aqui ele tá dizendo que la identidad es variable, se redefine constantemente. Así parte de lo que somos hoy cambiará con el tiempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que nós somos hoje faz parte sim da nossa personalidade, mas que essa personalidade ela vai sendo construída ao longo do tempo. Então, o que você tem como convicção hoje, dependendo de como o tempo passa, as experiências que você vai adquirindo, a sua opinião pode mudar, a sua opinião pode se manter a mesma, só que de maneira mais intensa. Então, vai haver sempre uma variação. E isso é muito interessante porque ajuda nós a nos construirmos enquanto indivíduo mesmo, né? Então, nessa parte, você tem duas tarefas. Colocar soy, o que você é hoje, preferências, gosto, tudo que você acredita que hoje você é. E as coisas que quieres ser. E as coisas que você ainda quer ser, tá bom? Vamos preencher essa parte aqui um pouquinho mais. Depois da compreensão leitora e aqui dessa prática, um pouquinho mais, la lengua en uso. Temos duas tabelas aqui. Primeira tabela vai trabalhar a conjugação do verbo ser e a conjugação do verbo tener. Sim? Eu tenho todas as pessoas do discurso aí, os pronombres, e como eu vou conjugar cada verbo. Yo soy, tú eres, él o ella es, nosotros somos, vosotros sois, ellos o ellas son. Aproveita para pausar o vídeo, colocar de novo, praticar em casa, para a gente aperfeiçoar não só a escrita e a escuta, como também a fala, tá? A pronúncia. No verbo tener, yo tengo, tú tienes, él o ella tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos o ellas tienen. ¿Sí? Tranquilo. Abajo, pon el ojo. Gente, aqui essa tabela, ela vai trazer, assim, informações
interessantíssimas, né, sobre a questão linguística aí. Em que lugares são aplicadas essas formas. Então, eu já falei para vocês sobre a questão, por exemplo, da linguagem formal e informal. Lembra que o usted, ele também é um você, mas ele é um você para uma situação mais formal. O tu, ele é mais informal. O vos, olha aqui, esse aqui, ó, vos, ele também é um você, só que em alguns países da América Latina ele é utilizado e muito utilizado, né? Por exemplo, na Espanha é muito comum usar o tu, mas na Argentina, na Bolívia, é muito comum usar o vos, tá bom? Abaixo, vocês também vão usar aí para as próximas atividades. Nos exemplos, aqui a gente vai falar do que a gente gosta e não gosta. Essa parte é muito interessante, porque a estrutura do verbo gustar em espanhol, ela é diferente, né, na hora de conjugado, que nós já estamos acostumados. Quando alguém me pergunta assim, ó, que te gusta? Eu vou responder que eu gosto de alguma coisa, eu vou dizer me gusta el mar, por exemplo. Só que quando esse complemento do verbo, que é o el mar, ele é singular, pessoal, quando ele é singular, significa que eu vou usar a forma do jeitinho que tá aqui, ó, gustar. Mas se esse complemento vier no plural, por exemplo, las estrellas, não é uma só, né? Aí o gusta, ó, ele ganha um Nzinho no final. Então, quando eu digo que eu gosto de alguma coisa e essa coisa está no singular, eu vou usar o gusta. Mas se essa coisa estiver no plural, eu vou usar o gustan, certo? Gusta, singular, gustam, plural. E aí, na próxima página, é o que vocês vão preencher aqui nesse diálogo desses amigos, né? Esses adolescentes, Carmina, Marcial e Marisol. Vocês vão preencher o diálogo deles de acordo com a tabela do verbo ser e tener e com as regrinhas do verbo gustar, tá bom? Também precisa preencher. Nessa próxima A2 também, tá, pessoal? Precisa fazer. E essa página toda, na verdade. Essa página 22 também. Agora, para finalizar, vocês irão, não precisa fazer esse intercomunicação, o que vocês vão fazer é esse a escrever, tá bom? Vocês vão criar um perfil com as suas características, né? Físicas e com as suas características psicológicas, tá bom? Ah, professora, tem uma palavra que eu ainda não sei que me descreve, então vocês vão fazer as suas buscas, né? As suas pesquisas, mas tenta descrever assim, o mais preciso possível, né? Aqui, uma nossa Laura, nós vamos colocar, por exemplo, quem sou eu, nombre y apellido, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, nacionalidad, ciudad natal, ciudad actual, profesión, ocupación. Escuela donde estudias ¿no? O estudiaste o estudias, idioma, si habla otro idioma, si inglés, español, alemán, no sé, y otros cursos. Bueno, habilidades, gusto, aficiones, filmes o películas, deportes, música, libros. Eso tiene que poner en su perfil virtual, ¿no? Mira. Bom, pessoal, preenchendo aí essa parte, lembrando que, como não tem espaço aqui no livro, nessa questão aqui, essa atividade vocês podem fazer no caderno e me enviar a foto, ou pode fazer direto no Word também e me enviar. Tudo bem? Tranquilo. Para finalizar, nós vamos na outra página do intercâmbio. Tem umas perguntas bem interessantes para nós respondermos aqui. Aqui ele vai trazer, ó, um exemplo do condorito, que é este pajarito. O condorito é um personagem de tirinhas, de alguns quadrinhos, né?
vocês vão ler esse textinho que fala sobre o Condorito. E abaixo tem perguntas como: conhece outro personagem de comics? Se vocês conhecem outros, né, de dibujos animados. Quais te gusta mais? Aqui, vamos praticar o verbo gustar. Então, quando ele pergunta assim, ó, quais te gustam mais? Né? Quais são os dibujos que a ti te gustam? Quais os desenhos que você gosta? Não coloca só o nome do desenho, não. Vamos praticar. Me gusta e o nome do desenho. Tudo bem? E respondendo as questões aqui, vocês podem ir para outra página e finalizar com esse desafio, que também tem o Condorito, tá bom? Respondendo a questãozinha abaixo. E só isso. Pessoal, essa unidade nós vamos finalizar nessa aula, tá? Qualquer dúvida sobre o que a maestra explicou agora, vocês podem mandar no chat ou no e-mail e estou à disposição, tá bom? Gracias otra vez. Nosotros hablamos otra vez el lunes, ¿no? Mañana, porque eso me estoy haciendo en domingo. Y adiós.